Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente analisar o que anda acontecendo lá em Chicago, principalmente em relação à precificação da soja. Uma mudança de humor após a divulgação do relatório do USDA acabou chegando ao mercado da soja. A gente viu aí que as sessões seguintes foram ainda positivas para os preços. O primeiro vencimento, novembro, retomou o patamar acima dos $12 por bushel, mas será que esse mercado é consistente? Será que ele tem motivo ainda para continuar subindo? Quais são os fatores que podem influenciar de fato nessa precificação? Vamos lá para São Paulo, onde está meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia, Novo Rumo Commodities. Está aí o Mário. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Afinal de contas, como é que a gente pode analisar esse momento atual aí de preços e uma elevação até de 3 sessões seguidas, se eu não me engano, e se isso é consistente, Mário? O que a gente pode esperar? Motivação para essas altas e a consistência desse movimento. Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Obrigado aos amigos que nos assistem. Vamos concatenar algumas ideias relacionadas ao momento atual do Chicago, que, por consequência, trará também algum comportamento imediato para decisões sobre a atual safra e a futura. Tomara que nossa conversa seja apenas informativa, a ponto de não criar alguma recomendação de compra ou venda de quem nos assiste e nos ouve, pois no final é apenas um bate-papo sobre aquilo que eu acredito seja importante ou que foi importante para as ações na Bolsa de Chicago e o comportamento de preços brasileiros. Para a resposta imediata da tua pergunta, o mercado de Chicago na Bolsa para os mercados futuros vinham precificando um aumento de safra americana ao redor de 122 milhões e algumas toneladas, e com aumento de rendimento para a soja e para o milho. A frustração ocorreu quando o relatório indicou que não, a safra será mesmo ao redor de 121 milhões de toneladas, conforme indicaram no último relatório do mês de outubro. Quem estava assumindo posição vendida, pressionando os preços por condição até extra à oferta e produção americana, acabou correndo para comprar as suas posições, liquidando esse compromisso futuro, e, dado o momento, após o relatório, muito rapidamente, tivemos alta até de 50 centavos. Isso quer dizer, em outras palavras, que o mercado estava esperando uma movimentação através dos relatórios oficiais americanos para dar uma sequência de buscar preços abaixo de $12, o que perdeu a força, tirando, portanto, qualquer tipo de ameaça no curto prazo para uma tendência onde a demanda estava reprimida, retraída, e a perspectiva de fundos que estavam dominando o mercado nos mercados futuros, indicando uma safra abundante. Portanto, isso acabou, pelo menos momentaneamente, e para pontuar, né, esse movimento que se deu por conta desse relatório USDA, nós entendemos que começou a trazer algum movimento de demanda. Então, perceba, hoje, essa noite, essa madrugada e ao longo do dia, há um ruído muito forte de que chineses compraram entre produto brasileiro e americano para embarque nos meses de dezembro e janeiro, ao redor de 18 a 20 barcos, o que estaria somando aí ao redor de 1 milhão e 100 mil toneladas. Essa confirmação se dará através dos relatórios de embarque brasileiro e também do Departamento de Agricultura americano. Mas já teria sido suficiente para trazer um efeito das baixas recentes na Bolsa de Chicago e alguma demanda por parte dos chineses. A China, falando por si só, tem mostrado não só esses ruídos de compra no dia de hoje, mas em dias anteriores nós estávamos assistindo compras em torno de 6, 4 navios, dividindo entre produto brasileiro e americano. Desta forma, essa demanda pequena não traria ainda o suficiente movimento de alta nas bolsas, porque ele ainda é incipiente, dado a expectativa que o americano tem com as vendas no período, e também com os estoques de passagem do Brasil. Por conta desse movimento, Alexander, nós entendemos que os preços devem agora
se comportarem de forma lateral até que tenhamos alguma novidade impactante. Para ser mais impactante do que os 95% de previsão de colheita até o próximo domingo da soja americana, ao redor de 115 milhões e meio de toneladas, já começa a trazer uma nova preocupação ou dar mais atenção se esse volume de soja terá uma saída rápida ou se será prolongado ao longo de um período. Afinal de contas, a demanda está pequena e as exportações boas. Nas últimas 3 semanas, nós vimos volumes registrados pelo Departamento de Agricultura americano ao redor de 2,5 milhões a 2 milhões e 650 mil toneladas, que foi o relatório dessa semana da saída de soja em grãos daquele país, Alexandre. Agora, Mário, uma continuidade de compras aí nesse nível, né, que você citou, de 18 a 20 navios aí por parte da China, isso muda o cenário? Não, ainda não. Não muda ainda porque uma safra americana ainda tem um volume grande para ser vendido para atender a expectativa do relatório de agricultura americano dos últimos tempos, como exportador, junto com a safra brasileira, que também, por características e movimentos particulares deste país, acabou criando um aumento de estoque de passagem. Aspas, o volume de esmagamento de soja, tradicionalmente para o mercado de biodiesel, não aconteceu devido à redução de 3% que o governo recentemente mudou. Então, esses estoques que haviam na mão de indústrias e de produtores acabaram sendo direcionados para a exportação nesse período de novembro e dezembro. Os americanos não foi diferente. A exportação está sendo desenvolvida, mas não no tamanho esperado. Por isso, a pressão recente de fundos de commodities vendendo mercados futuros, sabendo que não haveria tempo suficiente para sair todo o volume esperado e aumentariam os estoques no curto prazo junto com o brasileiro. Assim sendo, não é apenas este um modelo da demanda momentânea que poderia enxugar excluir essa pressão negativa do mercado. Eu quero citar que lá nos Estados Unidos há um movimento inflacionário e que está provocando uma aposta acentuada do aumento na taxa de juros no curto prazo, de 0,25% até 0,5%, para conter a inflação que no mês de outubro bateu 0,9%, quando o mercado esperava 0,6%, e a expectativa não, o efetivo dos últimos 12 meses ultrapassou 6%, com 6,2%. Então, as apostas no mercado financeiro de que haverá um aumento na taxa de juros poderá provocar uma corrida ao dólar. E um dólar mais forte nos Estados Unidos pode diminuir um pouco as exportações, muito embora se desvalorizar aquela moeda, cria a competitividade. Tá? Aí fica, então, as portas abertas para quem quiser entender se a inflação americana será favorecida para as exportações de grãos americanos ou se haverá uma contenção devido a esse enxugamento de dinheiro naquele país. Por conta também dos juros em alta, né? Pelo crescimento do juro, que pode ser o primeiro entre 0,5%, entre 1/4 e 0,5% para os próximos períodos, Alexandre. Muito bem. Isso então traduz ou traz aí a possibilidade de um cenário um pouco mais negativo para a soja, Mário? Alexander, o fator negativo ele já está presente. Então, perceba que nós vimos recentemente $12,70 por bushel no mês de janeiro, e um dia antes do relatório USDA, nós vimos 11,86, 11,89. Ou seja, ele já tinha rompido a média móvel de 20 dias e o suporte de 12,02 e 11,97. Isso poderia jogar o mercado para patamares de preços bem menores. Mas dado o volume, ou melhor, dado a perspectiva de produção que o relatório USDA indicou, acabou diminuindo ou esvaziou esse movimento negativo. Mas pense comigo, os comerciantes americanos se posicionaram de forma construtiva, comprando soja, na esperança de que os chineses viessem comprar o seu produto quando seriam o maior player de oferta até pouco tempo atrás.
o canal de exportação americano acabou fluindo após o furacão Ida e proporcionou, portanto, uma saída mais rápida dos compromissos vendidos anteriormente. A compra por esses comerciantes e também a estocagem dos produtores, aguardando este novo fato, essa nova venda para os chineses, que estava aquecido no mercado, que não só para exportação como para esmagamento também, confundiu a tendência num curto prazo que não aconteceu. Agora, tem ainda veio o Brasil, os volumes, né, de safra na mão dos comerciantes e a safra velha na mão dos produtores. E chegando aí 120 milhões de toneladas na colheita, resultando numa necessidade de espaço que poderá provocar uma corrida às vendas do curto prazo. E ainda tem o Brasil, né, com sobra da última safra aí, competindo com essa janela de comercialização dos americanos, né, Mário? Devido a esse fator industrial que foi diminuído o volume de esmagamento no Brasil, sobrou mercadoria, matéria-prima para poder participar da exportação. Os prêmios caíram bastante. Vamos citar um mês atrás. O prêmio para comprar aqui de produto brasileiro era da ordem de 185 a 190 centavos por bushel acima de novembro, e os vendedores pediam 130, 135. Semana passada, houve um volume significativo de vendas a 120, 130 acima da Bolsa de Chicago sobre janeiro. Então, houve uma queda, sim, porque houve uma oferta. A oferta foi maior porque as indústrias tiveram que abrir mão do estoque que eles usariam para o esmagamento num mercado doméstico chamado biodiesel, e que não aconteceu, e canalizaram para a exportação junto com os estoques dos sulistas, né? E colhem mais tarde, e não usaram essa soja e acabou indo para a exportação, resultando num volume de vendas maior. Daí, portanto, a afirmação de que os americanos perceberam a concorrência de brasileiros e agora estão sofrendo, onde todos os dias nós temos produto para vender. Então você, sim, está correto. Houve uma concorrência de brasileiros na exportação junto com os americanos. E a tendência é que essa concorrência permaneça. Eu pergunto isso, Mário, porque a gente viu uma antecipação do plantio aqui no Brasil e, consequentemente, uma colheita também que já deve ter algum volume já no início do ano que vem, né? Antes de tocar nesse assunto, eu vou até acrescentar que o americano, ele também sofreu com mercados onde talvez não só ele, mas outros, assim como eu, acabou encontrando uma cortina de fumaça na frente, porque o mercado de containers nos Estados Unidos estava bastante aquecido para exportar soja por containers. Recentemente, esse mercado esvaiu-se, ele virou fumaça, virou pó, não tem esse mercado mais de containers na proporção que tínhamos recentemente. O mercado de fretes marítimos, como exemplo. Da última vez que nós estivemos juntos conversando, havia um crescimento de preços em torno de 260%, numa alta significativa para carregar produto para fora dos Estados Unidos ou destino para a China. Mais recentemente, esta semana e semana passada, as quedas já foram mais de 50%. Então você encontra um chinês do outro lado vendo o mercado de containers caído, né, não se recupera, vê o mercado de fretes marítimos caindo e também não se recupera, e ele esperando oportunidades de compra. Então, concordo e afirmo que, devido ao nosso processo climático de plantio, e que temos 15% de plantio mais cedo este ano, vamos ter uma colheita também mais cedo para o próximo 2022. Consequentemente, estaremos com soja em janeiro e bastante volume em fevereiro e março para competir na exportação. E isso provavelmente poderá impedir novos avanços na Bolsa de Chicago devido a esse volume de colheita americana e brasileira num período único, Alexander. Pois é, e diga-se de passagem que hoje mesmo teve o informativo da Conab trazendo volume recorde de produção para a soja no Brasil e que algumas consultorias consideram subestimado esse valor de 142 milhões divulgado hoje pela Conab, né, Mário? Eu tenho recebido, ao longo dos últimos 15 dias, consultorias nacionais, as estrangeiras, indicando que o clima está tão favorável ao desempenho do plantio brasileiro
que poderíamos enxergar até 146 milhões de toneladas. Eu, particularmente, não tenho como fazer uma avaliação dessa, porque não tenho equipe no campo, mas posso lhe afirmar que encontro satisfação dos clientes desta casa, onde já tem um plantio muito acelerado. Mato Grosso praticamente finalizou o plantio, e diante do Brasil, que também, a nível nacional, né, que já tem mais de 70% plantado, e, portanto, não havendo nenhum percalço, nenhum trupicão ao longo dos próximos 3 meses, nós vamos ter uma colheita um pouco maior mesmo. Agora, se 144 milhões ou 145 é grande, certamente os 142 que a Conab indicou, assim como outros pesquisadores, não faz muito sentido nesse momento, porque o mercado fala em números maiores. Talvez isso já tenha sido precificado na Bolsa de Chicago e nos prêmios para exportação, e só podemos agora contrariar esses volumes assim que tivermos a colheita e os embarques para poder saber entre o que foi colhido e o que estaria de estoque seria o suficiente para atravessarmos o ano de 2022, que deverá ser bastante, vamos dizer, nervoso sob o ponto de vista troca. Esse ativo que vai ser colhido durante 22 e a compra de insumos para a safra 22-23, que teve um aumento significativo para o adubo, para quem tenha avaliado ou verificado preços desse produto adubo em Paranaguá, de pelo menos o dobro do valor de quem comprou insumos no ano passado, Alexander. Você tem esses números aí, né, Mário? Eu tenho sim, Alexander, eu tenho sim. Para um adubo 001818, uma fórmula básica, para quem comprou adubo em março, para quem recebeu em março do ano passado, ele entregou o equivalente em Paranaguá a 12,8 sacas, equivalente por tonelada no adubo. Esse ano de 2021 foi um pouco maior, 16,1 sacas por tonelada de adubo. E pasme, para março de 2023, os preços atuais estão em 24,2 sacos de soja por tonelada de adubo. Então, se comparar quem comprou em 2020 e quem comprará neste valor atual em 2023, é o dobro. Então, para o próximo ano, nós devemos ter muita atenção na lição de casa e errar o máximo possível, procurando otimizar mais a sua comercialização para poder diminuir essa troca por adubo para quem vai plantar em 2023, Alexandre. E tem o agravante da comercialização ainda, né, Mário? Tem muita gente que não vendeu nada esperando o preço subir mais, né? Pois é. A lembrança, ou a lembrança afetiva, e eu falo por mim também, né? Ela é muito danosa, porque ela cria um medo na expectativa de quem teve no ano passado uma preocupação gigantesca com o clima, uma perda severa com o clima, tanto para milho quanto para soja, e acaba criando um limitador de vendas antecipadas, e foi o que aconteceu de verdade. Temos aí ao redor de 45%, 44% da safra negociada, e talvez seja até mesmo por falta de uma troca adequada destes valores de adubo por soja, que impediu um avanço na comercialização. Então, vamos sim fazer a lição de casa com mais detalhamento e com mais atenção, para tentar diminuir esse custo elevado da safra 22-23, com preços em baixa, nesse momento atual de Chicago, prêmios também não está diferente em termos de tendência, e apenas no sentido agora de avaliação do câmbio. O câmbio para 2023 está bastante elevado, Alexander. Para quem acompanhou preços dolarizados e em reais das tradings ao longo desses últimos dias, como exemplo no Mato Grosso, ao redor de, equivalente, né? Ao redor de R$ 6,20, R$ 6,22 para março e abril de 23. Se for colocar esses números como transformador de reais pela tonelada dolarizada do adubo, vai dar um arrepio de medo danado, viu, Alexandre? É verdade. Sobra o alongamento de oferta aí mais alta dos insumos
Então, isso requer muito mais planejamento, muito mais organização, muito mais atenção do produtor aí para não trocar os pés pelas mãos, certo, Mário? Além do mais, fazer uma oração com bastante fé para que o clima ajude e o lavoureiro consiga uma produção, um rendimento maior, para que ele possa se defender mais nas lavouras de soja e milho e poder fazer uma troca mais vantajosa para a safra 22-23. Sem esses elementos, é certeza que vamos ter um insucesso na produção e com custo elevado e um preço reduzido, essa fórmula ninguém gostaria de ouvir. É muito cedo para afirmar, mas como o nosso bate-papo é no sentido de alertar e trazer as notícias na qual eu e todos os demais que estão diariamente no mercado estão assistindo, é discutir um pouco mais a opinião de cada um para poder fazer uma lição de casa com atenção a alguns dados preocupantes, Alexandre. Boa, Mário, muito bom. Vamos agarrar na reza aqui então. E eu agradeço, viu, Mário, a sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre um farol aí de sinalização para o produtor. E esse seu alerta é importantíssimo. Atenção, planejamento, disciplina na hora de fazer as suas vendas, porque vai ser um ano que vai exigir do produtor. Temos muitos fatores aí que vão complementar essas informações para mudar essa tendência ou mantê-la, mas o suficiente para dizer: cautela é o melhor momento para se pensar e deixar as emoções de lado, para que tenhamos um futuro menos preocupante devido a essas altas significativas de mercados energéticos que impulsionam custos de combustíveis, o custo da produção de muitos produtos. Estamos sofrendo recentemente também com o custo elevadíssimo de óleo diesel agora, nesses dias de plantio, está lá nos meses de janeiro, fevereiro e março, sem saber se os custos serão menores com esse produto, afinal de contas a colheita leva muito diesel também, o transporte da mercadoria que eleva o preço do frete. Então temos sim que continuar muito atento às notícias e buscar as melhores oportunidades e decidir o quanto antes para sofrer menos nos próximos dias, Alexandre. Bem lembrado. Muito obrigado, foi bom estar com você também. Um próximo encontro detalharemos mais se algo ficou a desejar. Muito um bom, abraço do Mariano, Alexandre. Abraço para você. Bem lembrado aí, essa questão do Mário, não é só os custos diretamente localizados ali na produção em si, no dia a dia da fazenda, mas todos os custos paralelos também, como energia, combustível, isso tudo pesa bastante na formação de preços também e tira, obviamente, a rentabilidade do bolso do produtor. Muito bom. Mário, obrigado, um abraço, amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações para que você absorva essas informações e a partir delas tome as suas decisões. Obviamente a gente traz aqui no Notícias Agrícolas uma pluralidade de análises, justamente para que você entenda o que está acontecendo no mercado a partir de várias visões de analistas do mercado e a partir dessas visões você escolhe aquela que mais tem a ver com a sua realidade e que mais te chamam a atenção na hora de tomar decisões. Mas é importante que essa pluralidade de informação esteja à sua disposição e é essa a nossa missão aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços? Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. Para novembro, 12 dólares e 12 centes por bushel, 8,75 de alta. Para janeiro, 12,21, subindo 4 pontos mais 75. Para março, 12 dólares e 33 centes por bushel, 4,25 de elevação. E para maio, 12 dólares e 42 centes por bushel, 3,25 de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para dezembro, 5 dólares e 69 centes por bushel, alta de 0,25. Já o março caiu, 0,75, fechou a 5 dólares e 78 centes por bushel. O maio, 5 dólares e 82 centes por bushel, 1,25 de queda também. E o julho também fechando com 1,5 de queda a 5 dólares e 83 centes por bushel. Vamos também ver o trigo.
Trigo puxando de novo, altas bastante significativas até dezembro, 8 dólares e 12 centes, 9,5 de alta, março 8,24, 9,25 de alta, maio 8 dólares e 27 centes por bushel, uma alta de 9 pontos mais 75, e julho 8 pontos mais 75 de elevação a 8 dólares e 14 centes por bushel. Muito bem, são essas as informações de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.